para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Avivamento é conversão. A conversão de Saulo. Do capítulo 1 ao versículo 6, e depois do capítulo 15 ao 18. Versículo 1 diz assim, todos acharam? Enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem aos caminhos, pudessem levá-lo preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus. Glória a Deus. Quando eu leio essa parte, acende um fogo dentro do meu peito. Parece que Jesus está falando comigo. Eu sou Jesus. Todos nós fomos um dia um Saulo na vida. E todos nós tivemos um encontro com Jesus. Aleluia. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 15. Diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como a escama caiu dos seus olhos. Caiu dos seus olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Seja cheio do Espírito Santo. Irmão, pode botar a figura, por favor? Seja cheio do Espírito Santo. Esse foi o momento que Jesus Cristo teve para salvar Saulo. Esse foi o momento que você teve para ver Jesus na sua vida, por isso que você está aqui nessa manhã. Aqui houve um avivamento. Aqui houve uma mudança na vida de um matador. Do homem que era tão zeloso pela lei mosaica, que ele tirava a vida dos cristãos. Homem que conhecia muito bem as leis, muito bem o Pentateuco, homem que conhecia todos os mandamentos, homem que não aceitava o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que ele matava todos aqueles que se colocasse em praças públicas para falar do Novo Testamento, da Nova Aliança. Saulo ele queria ficar preso na velha aliança. Saulo queria viver um tempo de tudo velho, mas
o Senhor tinha um plano na vida de Saulo. O Senhor queria fazer Saulo ser uma nova criatura. Queria fazer com ele que muitos e muitos não poderiam fazer. De matador, de perseguidor do povo de Deus a ser perseguidos. Saulo teve esse momento que a carne de Saulo lutou naquele momento ali. A sua carne luta, no filme seria melhor, a carne de Saulo luta, ele pega a espada, ele não sabe o que está acontecendo. É assim mesmo com a minha carne e com a sua carne. Quando ele ouve a palavra de Jesus, e quando o pregador pergunta, quem quer aceitar a Jesus, a nossa carne nos segura. A nossa carne não quer que a gente levante da cadeira. A nossa carne não quer que você dê o primeiro passo para Jesus. É assim que aconteceu na vida daquele homem. Um homem que zelava pela lei. Um homem fiel à lei. Um homem fiel ao sacerdote. Um homem que queria buscar para o evangelho de Cristo Jesus. É desse que o Senhor gosta. Porque se Ele é tão zeloso por outras leis, imagine um homem desse no ministério de Jesus. Então, Senhor, eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse homem. E aí você pode ver no caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece para ele. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio deles. E o Verbo volta para o Pai em espírito. Ali Jeová fala com ele em espírito. E ali há um avivamento através da palavra. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. A palavra é apresentada. A palavra de vida. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Jesus é o avivamento. Jesus aviva aquele que está morto, aquele que vive como escravo, aquele que respira a morte, aquele que vive a morte, aquele que tira a vida de Estevão com uma facilidade tão grande, basta apenas um comando, pode apedrejá-lo. E ali uma vida é arrancada, ali um pregador morre, ali um salvo morre, ali um homem de Deus para o seu ministério. Porque um homem que respirava a morte, bastou apenas um comando. Isaías capítulo 9, seja como o povo de Beré, abre lá, correndo. Isaías capítulo 9, versículo 2. É uma promessa, é uma profecia que aconteceu na vida de Saulo, e aconteceu na minha vida, e vai acontecer até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Versículo 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Paulo caminhava em trevas, igreja, e ele viu uma grande luz. Aquilo que Isaías pregou e falou naquele bastante tempo atrás. Ele viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. O cara era a morte, meu irmão. O cara tinha cartas em suas mãos para prender os evangelistas que estavam no meio do caminho, pregando o evangelho, pregando a palavra que Cristo tanto pregou, com tanta dedicação. E Paulo fala: deixa eu ir a Damasco, eu quero ir com cartas, e eu quero também pegar aqueles que vivem ali no meio do caminho. Mas só que Jesus tem um encontro especial com ele. Esse homem não tem ideia do que o Senhor vai fazer com ele. Porque se ele tivesse ideia do que o Senhor ia fazer com ele, ele ia falar: levanta outro e manda para Damasco.
Porque ele já ouviu Jesus pregar. E nunca teve um encontro com Jesus. Mas nesse dia foi um dia que o Senhor separou para salvar Saulo. O nascimento do príncipe da paz é o tema desse versículo que eu li de Isaías. Quando o príncipe da paz nasce, nasce com ele o avivamento. Quando o príncipe da paz nasce, nasce com ele a salvação. Quando o príncipe da paz nasce, nasce com ele a cura, a libertação e a purificação. Tu quer ver um negócio? Pena que não vai dar tempo, mas eu vou trabalhar. Eu fui chamado para trabalhar, eu vou trabalhar. No versículo 17 diz assim: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. No caminho, Jesus faz isso aqui com Saulo, ó. Tira toda a mancha do pecado e deixa ele cristal como esse copo. No caminho, Jesus tira todas as mazelas de Satanás, que tenta usar a lei hebraica para matar homens e mulheres inocentes. E quando ele cai do cavalo, Jesus coloca as vestes dele, limpa como esse copo. Saulo não é mais o vaso de Satanás. Agora ele é vaso do Deus Altíssimo. E quando Ananias chega até ele, Deus fala assim, ó, ore por ele, que eu vou encher ele com o meu Espírito Santo. Meu Deus, aí entrou o avivamento. Para você participar do avivamento, para você viver o avivamento, nós temos que ser limpo como essa vasilha. Nós somos uma vasilha, um vaso na mão de Jesus. Nós não podemos ter turvos, nós não podemos estar cheio de gordura depois de ser usado um copo na mão de uma criança. Geralmente fica todo cheio de gordura. Nós temos que ser limpos, visíveis, que nós possamos ser tão nítido que alguém possa ver do outro lado da sua vida. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse paga preço, esse vai à igreja, esse faz aquilo que o Senhor mandou. Esse é o avivamento. O avivamento é isso aqui, ó. O Senhor chega na tua vida, já viu que você está limpinho, aceitou a Jesus, Ele faz isso, ó. Como você está? Você está nessa altura do avivamento? Ah, pastor, eu ainda cheguei a esse ponto, mas eu quero mais. Então tá bom. O Senhor faz isso com você, ó. Eu vou encher ele do Espírito Santo. Pastor, eu estou desse tamanho aí. Como é que eu faço para chegar mais um pouquinho? Sabe como? Vou te mostrar, né? Está aqui no sermão. O Senhor fez isso com Saulo. Encheu ele do Espírito Santo. Nessa noite, nessa manhã, desculpa, o Senhor quer nos encher. E se você está na condição desse copo, limpo, cristal, água pura, não deixa que o inimigo de nossas almas venha nos esvaziar. Ele usa a nossa carne. Ele não tem poder para tirar o Espírito de você, o Espírito Santo. Mas Ele tem poder para usar a nossa carne para nós ficarmos vazio e seco do poder de Deus. O que é o avivamento? A palavra avivar significa dar viveza, vivacidade. Até para bater palma, o cara é bom. Isso dá o nome, sabe de quê?
elementos do avivamento. Até para bater palma, o cabra é bom. Vivacidade. Tenha vivacidade. Paulo, quando ele aceita Jesus e é orado, a escama sai dos seus olhos, ele fica um cara vivacidade. Ele não quer perder tempo. Eu vou pregar, eu quero estudar, eu vou correr atrás. Ele deixa de ser um teólogo, ele deixa de ser um doutor da lei e passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, cheio do poder de Deus. E aí começa Ásia Menor, Ásia Maior. Eita, meu Deus. Viaja para lá e viaja para cá. Jeová, eu não tenho dinheiro para viajar. Então vai em Cana, que eu te boto num navio de prisioneiros e você vai pregar o meu evangelho. Está com dificuldade de pregar o evangelho? Conta para Jesus. Ele arruma logo um jeitinho de você pregar. A maioria das viagens de Paulo, ele estava em grilhões, no meio de ladrões e salteadores, mas ele estava ali pregando o evangelho para os gentios. Isso é avivamento. Lava sub e andala de coma nevaché. Isso é avivamento, irmão. O fruto do avivamento vem com o tempo. O que foi proposto ontem, ao encontro do povo que precisava do pão e da palavra, isso é avivamento. Isso é elemento do avivamento. Vivacidade. Despertar. Paulo despertou quando ele caiu do cavalo, ele desperta. Crente tem que ser todo dia e toda hora despertado pelo Espírito Santo. Porque o mundo tem muita coisa para tirar a tua atenção. Mas a palavra de Deus desperta o cristão. Leia mais a Bíblia, que você vai ver de perto o avivamento do Senhor. Paulo tinha pressa. Todo crente avivado tem pressa. Fomos no Parque União, 29 pessoas. Por favor, quarta-feira que vem, em nome de Jesus, vai os 29 mais 29. E depois vou falar depois mais 3 vezes 29. E aí vamos embora. No Parque União, depois do louvor, das ofertas, houve a palavra. A palavra traz o quê? O avivamento. Paulo ouviu a palavra, Paulo ouviu Jesus. Terminamos 9h30. Fomos sair de lá 10 horas da noite. O ministro de louvor pegou o microfone, outro pegou a guitarra e começou a cantar. Você já percebeu o que está no teu folder aí? Tem um homem assim, ó. Avivamento. Tem um homem pulando de alegria. Avivamento é alegria. Avivamento não é cara de quem vai para o enterro. Jesus ressuscitou, viu, crente? Jesus não está morto. Avivamento é alegria. E fomos até às 10 horas da noite. Uma alegria tremenda. Aquilo ali é o quê? É fruto do avivamento. É vigor. Cobrar despertamento. Sempre se cobra. Senhor, me desperta. Senhor, eu estou dormindo em que ponto? O que eu devo fazer, Senhor? Senhor, por que eu estou agindo assim? Desperta, meu irmão. Desperta para o avivamento do Senhor. O verbo avivar vem da palavra avivamento, que significa ato de avivar. É um ato. Você quer ver um negócio? Ato de avivar. Ato de avivar. Avivamento é um ato sobrenatural de Deus na vida do cristão. Aquilo ali não foi da carne, aquilo ali foi espiritual na vida de Saulo. É um ato sobrenatural na vida do cristão. Pastor, ainda não passei por isso, então tenha paciência que ainda você vai experimentar do avivamento do Senhor. O coração do cara fica fértil. O coração do cara fica aquecido de uma tal maneira, o cara não quer parar, meu irmão. É quarta-feira no Parque União, é sopão, é reunião de homens, é reunião de mulheres. Quando não é para ele está na porta. Não dá para ele participar da reunião de mulheres e fica na porta. O cara é ruim, rapaz. O cara está em todas. Isso é o crente avivado.
O crente dorminhoco é aquele cara que chega arrastando o pé. Ele precisa do avivamento do Senhor. Com equilíbrio, é lógico. Precisa do avivamento do Senhor. Um cara estudado igual Saulo não podia ser Pedro chegar e falar: olha, vai para Jesus, que Jesus tem uma grande obra. O cara era letrado. O problema é esse. O problema é você pregar para uma pessoa tão inteligente que ele sempre vai arrumar uma desculpa porque falta nele o avivamento do Senhor. Mas Deus dá um baque nesse cara. Tire do cavalo. Meu irmão, tu quer que Deus arranque você do cavalo para você ser um avivado? Meu irmão, fica na montaria e receba o avivamento pela palavra. Você não vai sofrer nada. Paulo teve que passar por isso, mas você não precisa. Avivar significa meu Deus, viveza. Vive uma vida de avivamento. Avivamento é o ato sobrenatural de Deus na vida do cristão, abrindo para Ele o seu coração. Abra o seu coração para Deus, porque Deus vai fazer solo fértil para a produção do seu fruto do Espírito, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Crente que tem um avivamento no sangue, ele tem os dons e o fruto do Espírito Santo. Amém? Qual o perfil do cristão avivado? Qual é o perfil desse cara? O perfil do cristão avivado, esse cara tem algumas atitudes. Esse camarada, ele tem uma aparência de avivado. Avivado quer dizer ação. Avivado quer dizer movimento. Como é que você vai se movimentar a ler a Escritura? Isso é difícil, irmão. Você sabia que ler a Bíblia é difícil? Tem que ser avivado para ler a Bíblia. Avivado ora. Aquele cara que não tem o avivamento, é difícil ele orar, porque não é mole não. Você está brigando com o mundo espiritual. Está pensando que é fácil chegar, ajoelhar e orar? Você já viu quantas e quantas coisas Satanás consegue bombardear o seu cérebro quando você está orando? E se você não estiver avivado no Senhor, cheio do Espírito Santo, ou você dorme, ou você começa a abrir a boca, ou você levanta, balança a poeira e cai para o mundo afora. Mas o povo de Deus avivado, ele não se apressa em sair da presença do seu Deus. Paulo não tinha pressa mais de sair da presença do Deus dele. Ele tinha sede de fazer a obra. A ordem de Deus era para ele pregar aos gentios e aos reis. E a tua ordem que Jesus mandou para você e para mim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Pode ser rei, pode ser senador, é contigo mesmo. Ei por todo o mundo. E só crente avivado faz isso. Só crente que tem disposição vai fazer isso. Crente que não é avivado, ele tem medo. Ele fica preocupado. Será que vai dar certo mesmo? E vou chegar lá e vai fechar a porta na minha cara. Meu irmão, a luz que brilha em você vai tocar nesse homem, nessa mulher. E quando você chegar, você vai chegar com a autoridade do Espírito Santo. Porque você já passou pelo processo da limpeza. E agora o Senhor está enchendo a cada dia a sua vasilha com o poder dele sobrenatural. Qual é o perfil? É ser um cara tranquilo. Não ser dado muita moda. Ser um cara varão, cheio de Jesus. No momento certo ele fala Jesus. Sem muita meninice. Crente avivado não tem tempo para isso. Crente avivado tem a percepção que Jesus já está voltando. Ei, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Como é que é isso, pastor? Todos os motoristas dessa igreja sabem disso.
Quer ser xingado, pega um carro e vai para a pista. É xingado de tudo quanto é nome. Outro dia um mexeu até com a minha esposa. Eu falei, isso não. Esse não, ela não faz isso não, moço. Ela não faz isso comigo não. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Mas só crente avivado consegue passar por esse momento. Porque quando o cara não é avivado, ele fala, vai, é a sua. Vai você também. Crente avivado não faz isso. Ele é cheio do poder de Deus. A escada do crente avivado fazia, sabe o quê? Quando o cara vinha assaltar ele, ele ainda dava assim, paz do Senhor. Sabe como é que é? É muita coisa, mas está cheio de Jesus, ele está cheio de Jesus. O cara chega de pistola na mão, igual hoje é um assalto. Ele, a paz do Senhor, tudo bem com o irmão? O senhor quer o quê? Meu irmão, aquele camarada vai ser impactado por você. Porque você está cheio da glória do Senhor. O camarada ia roubar a minha moto, meu irmão. A moto da WL, que eu não tenho mais. Quando ele me viu, eu olhei para a cara dele e falei assim, eu falei assim, meu homem, cubra com teu sangue agora. Ele vai pegar minha magrelinha. E aí o camarada me olhou de cima e baixo, fez até um gesto com a camisa, mostrando que não tinha nada e subiu. Eu falei assim, ele não ia me roubar não, graças a Deus. Mas lá na frente ele me xingou de tudo quanto é nome. Não sei porquê. Quando deu 4 horas da tarde, ele estava com a cara no pó, algemados, porque tinha acabado de tentar roubar uma moto lá na frente. Ei, crente, o inimigo tem que ver o brilho do Espírito Santo na sua face. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando ele vê Jesus na sua vida, crente, olha, ficou difícil para Paulo morrer. Enquanto ele não pregou para todos aqueles que o Senhor mandou, ele não foi morar na glória com o Senhor. Combati o bom combate. Me lembra aí, pelo amor de Deus. Permaneci na fé. Segui a carreira e permaneci na fé. Entendeu? Eu também esqueço, poxa. É a hora. Qual é o perfil? Seu efeito imediato é mudança de vida. Paulo mudou a sua vida até o nome. Você tem mudado? Você que é taxista, você que trabalha na rua, você tem mudado de vida? Você que trabalha no escritório, como é que está a sua vida lá no escritório? A menina do cafezinho sabe que você é crente? Ei, o teu patrão sabe que você é luz? Crente avivado, aonde ele passa, o ímpio tem que ver Jesus na vida dele. O cristão passa a glorificar a Deus em tudo que faz. Tudo que ele faz, ele passa a glorificar a Deus. Sente-se responsável pela igreja. Meu Deus, isso é tremendo. Paulo tinha uma responsabilidade muito grande, pastor Gilmar. Ele tinha responsabilidade com a igreja de Jesus. Ele mandava carta para um país, mandava carta para outro, mandava carta, se preocupava com o que o povo estava comendo. Olha, gente, isso aí não é mais para você comer. Isso aí é o Velho Testamento. Por que vocês estão sacrificando? Porque seu único sacrifício é Jesus, o Cordeiro Pascual. O crente avivado, meu irmão, ele tem compromisso com a igreja de Jesus, com a obra de Deus. Não se conforma com a inércia. Se você não for, eu não vou. Se o pastor Gilmar, que é mais antigo do que eu na igreja, não for, eu também não vou. Isso não é coisa de avivado, isso é coisa de atribulado. Isso é coisa de crente ruim. Não deixa isso acontecer na sua vida. Vence isso, faça a sua parte. Vence a inércia. Em nome de Jesus. A preguiça espiritual dos demais crentes pode contagiar, mas você não, porque você está cheio do Espírito Santo.
Está sempre em busca de alternativas. Eu vou para o Parque União, lá é o meu campo de lentilha. Eu sou um Samar, eu vou guardar aquele campo de lentilha. Eu vou botar a cara da CCNV lá naquele lugar. Ele sempre tem coisa a mais. Dê sempre a mais. Paulo deu a sua vida. Paulo deu tudo que ele tinha. Ficou pobre. Ainda fala assim, combati o bom combate. Ainda diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar dificuldade, posso passar uma opção de problemas, mas o Senhor me fortalece. Anteriormente ele tinha tendas e mais tendas para ganhar dinheiro. Era um homem rico e tinha uma posição maravilhosa, mas ele teve um encontro com Jesus. Aperfeiçoamento para o crescimento da obra de Deus. O que você tem feito para que essa obra aqui venha a crescer? Pelo menos ora que você vai nos ajudar a combater o mundo espiritual. Ore pela vida do teu pastor, pela vida de cada membro dessa igreja. Crente avivado ora. O cristão avivado é diferente. De certa forma, ele incomoda porque o seu coração está cheio de ardor pelo Evangelho. Você sabia que eu incomodo muita gente? Você sabia que você incomoda muita gente? Se você não incomodar, está faltando alguma coisa, porque Paulo incomodava. Até em cana aquele cara foi. Começou a incomodar o sacerdote, prende ele, dá uma coça nele. Lucas fala que aquele homem tinha marca no seu corpo, como se fosse um gladiador. Está brincando com isso? Ser crente hoje é mole. Vai vir época difícil aí. Aí eu quero ver você dar glória a Deus. Vai vir época difícil aí. Qual é o avivamento? Qual é a evidência do avivamento bíblico? Avivamento bíblico se evidencia pelo amor à palavra. Aí pegou. Se você não tem disposição para ler a palavra, está acontecendo alguma coisa errada. Você tem que pelo menos ler e ouvir a palavra. E essa igreja aqui é uma igreja abençoada. Olha, a palavra está rolando e ninguém se levanta. Ninguém sai para beber água. Ninguém fica mascando chiclete. Porque se você mascar chiclete, a hora que o Espírito Santo de Deus tocar na tua boca e você começar a falar em língua, você vai se entalar com o chiclete. Aí vai ficar igual um peru. Não faça isso, guarda o chiclete. Não cola também na cadeira não, que é falta de educação, viu? Eu olho aqui de cima, pastor Gilmar, eu vejo uma igreja avivada. Está antenada, ainda que o pregador não é bonito, mas está ligado aqui, no olho do pregador. Igreja avivada é isso. Igreja que o pregador está falando, começa a levantar, começa a conversar lá fora, músico começa a sair, está com algum problema. Tem que ter a palavra. E com a palavra a gente acerta. Amém? Arrependimento. Todo avivado se arrepende. Para estar nesse estágio que você está, porque você é uma pessoa que se arrepende daquilo que você fez. Porque todo dia nós temos que se arrepender. Todo dia nós somos tentados. E todo avivado tem que ter vida de oração e santificação. Sem oração fica difícil. Sem conversar com o seu Deus, fica difícil. Todo crente tem que ter esse momento separado. A palavra de Deus é a palavra Bíblia, que é a Bíblia, poderosa, revigorante e renovadora. Tem dia que você chega aqui um bagaço, quebrado, mas quando alguém começa a pregar a palavra, ela te aviva, ela te renova,
ela te traz uma paz, ela te traz um vigor. É o grande agente divino para o avivamento. Pastor, como é que eu posso me avivar? Você vai na igreja do Reteté, chega lá, tu garra um pandeiro. Está errado, não é isso. Aquilo ali é o agente do avivamento. Para você ter uma vida avivada, tem que ter uma vida de leitor da Bíblia. Medita nela de dia e de noite. Se você não pode ler de dia, leia de noite. Se você não pode ler de noite, leia de dia. Mas não deixa de ler a Bíblia. Primeiramente devemos orar. E por que nós devemos orar? Os homens primitivos oravam sem cessar. E por que nós não devemos orar hoje? Porque Jesus morreu na cruz, está tudo beleza? Agora nós vivemos na graça, oh que maravilha, agora é graça, ai, ai, ai. Não, meu irmão, você deve orar. Orar é o nosso dever. Dever do crente é orar. Buscar a face do seu Deus. Orar é o nosso mandamento bíblico. Muita gente esquece disso. Muita gente esquece desse mandamento bíblico. Deixar de orar é pecado. E vou dar o endereço para vocês. 1 Samuel 12, 23. Depois você lê em casa. Deixar de orar é pecado. Você precisa estar ligado com teu Pai. Você precisa estar antenado com Deus. Você precisa estar ligado na videira. Porque se você não orar, meu irmão, o Big Brother vai te pegar. Sabia? Se você não orar, a TV vai arrancar essa unção que você tem. E quando você ora, você tem nojo daquilo. Reparou isso? Quando você ora, busca... Eu tenho nojo da festa da carne. Eu tenho nojo disso, essa época eu vou pular o carnaval. Pular tudo aquilo que não presta, como o pastor Antônio falou, você pula. Quando o crente ora, tudo muda dentro dele. A sua estrutura muda. A sua estrutura espiritual muda. A sua vida muda ao seu redor. O diabo, quando ele olha, ele fala, aquele ali é homem de oração. Não dá não. Eu vou pegar o crente que gosta de dormir. Aquele que é bom. Aquele eu limpo a cara com ele. Aquele eu vou lá e vem cá, ele está lá nos meus pés. Mas o crente que ora, fica estreito para o diabo. Quanto ao arrependimento, há reconhecimento de pecado. Quando você se arrepende porque você reconheceu que você é um pecador. E aí você fica como esse copo aqui, como eu mostrei. Clarinho. Para você passar no processo de ser cheio do Espírito Santo, você tem que se arrepender. Vou antecipar aqui. Santificação e retidão. Provavelmente, dos nossos desejos, orações e arrependimento, ocorrerá a mudança para o estilo de vida mais santo. Santificação e arrependimento. Vai haver mudança na sua vida. Vai haver, tem que haver. Santidade é diferente de retidão. Marcos capítulo 12, versículo 30 e o 31. Eu vou passar. O primeiro fala de santidade e o segundo de retidão. Santidade significa separar-se do mundo. Eita Jesus, aí pegou agora a gente, né? Separar das coisas desse mundo que é o problema. Ah, mas eu não faço isso, mas são pequenas coisitas que acabam sujando o vaso de Jesus. E compromete com o seu enchimento do Espírito Santo. Santidade é você se separar do mundo. Não se separar
daquela vida que precisa ouvir a palavra de Deus, mas dos atos deste mundo, das modas desse mundo, do pecado desse mundo, da doçura desse mundo. Torna-se santo como Jesus. Consagrar, aparta-se do pecado. Quando o cara se santifica, ele se afasta do pecado. Quando ele se santifica de uma tal maneira, ele pode até conhecer todos os palavrões. Quem não conhece todos eles? É a cultura. Você liga a televisão, está lá o filme brasileiro, não dá nem para ver mais. Nunca deu para ver, né, aquilo. Mas você não tem o prazer de falar aquilo. Você não tem o prazer de ver algo pecaminoso, mas você vê. Mas de querer, de obter, de participar, de conquistar aquilo. Porque o Espírito Santo de Deus te colocou alvo como a neve. Todos os prazeres da carne, o Senhor tem arrancado a cada dia de nós. O crente avivado demonstrará tanto a santidade para com Deus, quanto a retidão para com os homens. A retidão, muitas das vezes, a gente pensa, lógico, é com Deus, mas às vezes é com o nosso próximo, sabia? Nós temos que ter retidão com o próximo. Nós temos que ser reto com o meu amigo, com o meu colega, com o meu amigo pastor, com o meu amigo diácono. É para com as pessoas, e o amor ágape para com o próximo. Você tem que amar. Ser reto é amar. E só quem ama, quem é avivado. Manter o avivamento vivo, para terminar. Temos que aprender a manter vivo o espírito do avivamento. Vivemos sempre em estudo da palavra. Sempre. Vem na escola dominical. Você vai manter esse avivamento dentro de você. Lê sempre um livro que o pastor indica. Procura sempre estar trabalhando a Bíblia, meditando na palavra. Isso faz com que o avivamento de Deus permaneça vivo dentro de você. Vivemos sempre estudando a palavra de Deus, em oração, a sós com Deus. Viver sempre em santidade e retidão, sem hipocrisia, sem mentira. Só assim veremos um grande avivamento contínuo em nossa igreja. Há coisas grandes, até mesmo que nós não sabemos, Deus irá fazer em nosso meio. Você crê que o avivamento é isso? É o sobrenatural de Deus na vida do mortal? Você crê que Deus trabalha como trabalhou na vida de Paulo, na sua vida todos os dias? Você crê que o Senhor quer te batizar com o Espírito dele? Você crê que o Senhor tem dons para te dar? Você crê que o Senhor tem fruto do Espírito Santo para lhe dar? Então, meu irmão, passa pelo processo do copo. Fica limpo e receba da água do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé. A hora passou rápido demais. Não dá para trabalhar muito. Pastor, como é que eu quero ser cheio do Espírito Santo, pastor? Eu tenho sede disso. Eu quero transbordar. Você quer se transbordar? Então, se dedique à palavra de Deus. Se dedique à oração. Se dedique à santidade. Busque a face do seu Deus. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você trabalhe para Ele. Você não nasceu para polir banco. Você não nasceu para esquentar banco. Você nasceu para pregar o Evangelho. Aqui você se alimenta, come da palavra,
Mas aí fora, faça a sua parte, Paulo. Faça a sua parte, Paulo. Prega o Evangelho. Tenha sede disso. Porque você vai fazer com que almas se rendam aos pés de Jesus.